E aí Paulo vai mostrar a esses irmãos de Filipos que eram cidadãos romanos, como eles deveriam agora viver como cidadãos do reino de Cristo. Como eles deveriam viver pertencendo não a César, mas pertencendo ao Senhor Jesus. Como eles deveriam ser obedientes a Cristo e viver de acordo com o Senhor Jesus. E é exatamente isso que quer dizer o verbo vivei, que Paulo utiliza aí no verso 27. Esse verbo aí usado por Paulo tem a implicação de mostrar que aqueles irmãos de Filipos deveriam viver como cidadãos do reino dos céus. E nós vemos que Paulo usa isso mais abrangentemente na sua carta, lá no capítulo 3, verso 20 e 21, vocês podem olhar aí no texto, na carta, no capítulo 3, verso 20 e 21, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Observem que Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. Por que Paulo diz isso? Porque antes ele já vem falando para aqueles irmãos cidadãos de Roma, que eles não são cidadãos só de Roma. Eles têm dupla cidadania. Eles pertencem a uma cidadania superior. Ele diz: a nossa pátria não é Roma. A nossa pátria não é o Império Romano, a nossa pátria é a celestial, está nos céus. E ele diz: é de lá que vem, não o imperador de Roma, de lá vem o Salvador, lá vem o Senhor, lá de lá vem o Rei. E ele mostra que esse Rei é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai transformar o nosso corpo de humilhação em corpo de glória, semelhante ao corpo dele. Nós, os cristãos aqui desta época, sofriam perseguições, eram humilhados, eram tidos como desprezíveis por judeus e também pelos romanos. Mas Paulo diz que um dia eles seriam transformados, e eles teriam uma transformação gloriosa, como nenhum outro homem poderia ter, nenhuma força humana, nenhum poder humano poderia dar. Essa glória viria dos céus, através do Redentor, através do Salvador. Quando Paulo diz aí, vivei, esse verbo aí, ele dá origem ao sentido de cidade, de cidadania. Essa é a maneira, é o verbo utilizado por Paulo aqui. O sentido desse verbo é você pertencer a uma cidade, pertencer a um império, pertencer a um rei. E nesse caso aqui, é pertencer à Nova Jerusalém, é pertencer ao reino dos céus, é pertencer ao Senhor Jesus como Rei Supremo. Aí Paulo diz que deve viver, e esse viver também é uma ordem. É imperativo, ele está dizendo: vivei, não é uma opção. O crente não tem essa opção. O crente não tem a opção de não viver de acordo com a sua pátria celestial. Ele não tem a opção de não viver conforme o rei da sua pátria. Ele não tem a opção de não obedecer a Deus. Ele tem que obedecer a Deus. É isso que Paulo está dizendo, é uma ordem de Deus. O apóstolo João mesmo diz que se nós conhecemos a Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. E aí Paulo diz como que nós devemos viver como cidadãos desse reino. Ele diz: acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Essa expressão digno que Paulo utiliza, ela é usada em outras partes das suas cartas. E aqui eu menciono 3 cartas que Paulo utiliza a expressão digno aqui, a mesma expressão usada aqui na carta aos Filipenses. Em Efésios 4:1, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Aqui em Efésios 4:1 tem o tratado da escola dominical. Paulo está falando sobre andar de modo digno na comunhão da igreja. Andar com longanimidade, com humildade, mansidão, suportando o amor, é andar de acordo com o chamado que Deus nos deu na comunhão da igreja. Ou seja, isso é
digno do Evangelho. Outra carta é Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Viver de modo digno para o agrado do Senhor, Paulo diz. E outro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Exortamos e consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja que nesses textos todos, Paulo utiliza a expressão digno para falar de uma vida de santidade. Nesse texto de 1 Tessalonicenses, ele fala que exortava, consolava, admoestava para que os irmãos vivessem de modo digno do Evangelho, de acordo com o Evangelho. O sentido aqui a dignidade aqui é andar em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. É ter uma vida que te identifica com a pátria celestial. É ter projetos voltados para o reino de Cristo. É amar os irmãos e lutar pelo aperfeiçoamento da igreja, como está lá em Efésios 4:1. O apóstolo Paulo vivia de modo digno. Paulo não era um hipócrita. Paulo antes dava o exemplo. E depois, então, ele ensinava e mostrava como viver. Na carta aos Filipenses, você pode observar no capítulo 1. Paulo disse, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo já havia dito, antes de falar para que eles vivessem de modo digno do Evangelho, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu sei que ainda há muitas coisas a serem feitas na igreja e que Deus ainda não vai me levar, mas seria muito melhor se Ele me levasse. É isso que ele está dizendo, parafraseando nos versos anteriores. E aí nós vemos um contraste entre a cidadania de Roma e a cidadania do reino dos céus. E aí eu falo de acordo com o ensino geral da carta. Como cidadão de Roma, aqueles irmãos pertenciam a um império transitório, mas como cidadãos do reino dos céus, eles pertenciam a um reino eterno. Como cidadãos de Roma, eles serviam a um rei humano, que era César, mas como cidadãos do reino, serviam ao Senhor dos senhores, que é Cristo. Como cidadãos de Roma, eles tinham que viver de acordo com as leis romanas. Como cidadãos do reino de Cristo, eles deveriam viver de acordo com o Evangelho, com as leis divinas. Como cidadão de Roma, deveriam viver como soldados, aqueles que eram soldados aposentados, deveriam estar dispostos a morrer pelo imperador. Como cidadãos do reino dos céus, como cristãos, deveriam estar dispostos a morrer por Cristo. Como cidadãos de Roma, serviam a César, que era considerado como filho de Zeus. Mas como cidadãos de Cristo, deveriam servir a Cristo, o unigênito do Pai. Esse é o contraste da carta. E aí, olhando aí o verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. O apóstolo Paulo aqui, mostrando a esses irmãos que eles deveriam viver de modo digno do Evangelho, ele diz que, independentemente da sua ausência, porque ele estava preso, aqueles irmãos deveriam viver de modo digno, estarem firmes no Senhor. Eles não deveriam viver de aparência ou para se mostrarem firmes quando Paulo estivesse ali com eles. Era o desejo de Paulo voltar a visitá-los, mas naquele momento Paulo não estava presente. Mas Paulo disse, na minha ausência ou presença, não importa, vocês não devem ser firmes por minha causa, ou por causa de qualquer outro líder. Vocês devem ser firmes por causa do Senhor. E aqui nós temos uma aplicação rápida que eu quero fazer, é que a sua fidelidade ao Senhor não deve ser por causa do pastor, do presbítero, do diácono, ou de algum membro da igreja. Estando presente ou ausente, o que você deve fazer é ser fiel por causa do Senhor, é por causa dele.
e somente por causa dele. E quando nós lutamos para sermos firmes para ele e por causa dele, não nos importamos com quem está presente. Nós nos importamos com aquele a quem nós prestamos conta. É isso que Paulo está dizendo. No verso 25 e 26 do capítulo 1, Paulo disse: e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo diz que ele estaria presente com aqueles irmãos para que houvesse ali um progresso na fé. Mas não quer dizer que a ausência dele deveria ser justificativa para o não progresso na fé. Porque acima da presença pastoral de Paulo junto àqueles irmãos, eles tinham a palavra de Deus para os levar ao crescimento. E aí Henry Smith disse o seguinte: temos de ter sempre a palavra de Deus diante de nós, como uma regra, e crer em nada além daquilo que ela ensina, amar nada além daquilo que ela prescreve, odiar nada além daquilo que ela proíbe, e fazer nada além daquilo que ela ordena. Em outras palavras, a palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. Independentemente da presença pastoral, independentemente da presença de outros irmãos, nós temos que ser fiéis e progredir na fé. É isso que Paulo vai dizer no verso 27. Ele diz no verso 27, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma. Paulo diz para aqueles irmãos estarem firmes, esteja eu presente ou eu estando ausente, eu quero ouvir a respeito de vocês, que vocês estão firmes. Firmes aqui é de pé. Vocês não estão prostrados diante dos adversários. Vocês não estão prostrados diante dos inimigos. Vocês não estão prostrados diante das dificuldades. Vocês se mantêm firmes diante dos opositores. A ideia de ficar firme é imóvel. Como um soldado romano deveria ficar diante das batalhas? Firme, convicto, como nós podemos ver alguns filmes que retratam os soldados romanos. Por vezes, enquanto o inimigo está lá gritando, os bárbaros estão ameaçando, eles estão em formação, firmes, resolutos, com o escudo, com a espada, e quando necessário, eles juntam os escudos para se protegerem um ao outro dos ataques do inimigo. Esta é a imagem que Paulo está usando aqui na carta. Por quê? Porque eu disse no início, os seus leitores, muitos eram soldados aposentados. Eles sabiam, parentes de soldados, eles viviam dentro dessa cultura. E eles sabiam muito bem o que Paulo estava dizendo com a expressão ser firmes. Ele usa novamente esse verbo no capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, 4:1, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis de modo firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Permanecer firme até o fim da nossa caminhada aqui é o grande desafio que todos nós enfrentamos. Não é tanto como começamos a carreira, mas como a terminamos. Combater o bom combate, guardar a fé. Paulo diz, fiquem firmes diante das dificuldades. E ele diz aqui, não é para ficar firme sozinho. Ele fala aí no verso 27, estais firmes em um só espírito, uma só alma, juntos, lutando pela fé evangélica. Veja a comunhão aí no texto. Juntos. Não é um só. A igreja não é uma só pessoa. Eu às vezes acho muito estranho dizer isso, que igreja é uma pessoa só. Não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é a Assembleia dos Santos. É gente, gente com gente. Crente, eleitos, salvos pela graça, juntos. Aqui Paulo está dizendo aqui que esses
deveriam estar juntos, unidos, numa só alma, num só espírito. E ele não está aqui departamentalizando alma, corpo e espírito. Não é isso, ele está só mostrando com a totalidade do nosso ser. Devemos estar juntos, lutando pela fé evangélica. Agora, Paulo, ele é muito didático. E Paulo era um pastor estrategista. Ele está aqui falando de estar junto, de lutar pela fé junto, de um só espírito, de uma só alma. Depois, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, ele diz: se vocês quiserem completar a minha alegria, vocês pensem a mesma coisa, vocês sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, não façam nada por partidarismo. Aí lá no capítulo 4, ele fala da divisão da igreja. Evode e Sintique estavam divididas, não estavam uma só alma, não estavam um só espírito, não estavam lutando juntas, não estavam pensando a mesma coisa. E aí Paulo trabalha que antes ele vai construindo, para depois ele exortar aquelas irmãs em amor. Aí ele fala: olha, tem as irmãs aí, a Evode e a Sintique, e elas estão brigadas, e elas são importantes para mim e para o reino, e elas devem pensar concordemente no Senhor. Não é concordemente na Evódia, concordemente conforme a Sintique, mas é concordemente no Senhor Jesus. No Senhor Jesus é lutar pela fé evangélica. No Senhor Jesus é um só espírito, uma só alma, um só entendimento. É isso que Paulo disse aqui antes. Ele está preparando o terreno para mostrar isso. Ele primeiro fundamenta teoricamente, para depois mostrar na prática que aqueles irmãos estão errados e precisavam corrigir. E aí então ele mostra isso: aqueles irmãos deveriam lutar pela fé. E aí, quando ele diz lutar juntos pela fé, o sentido de lutar aqui é lado a lado. Mais uma vez, uma linguagem de militar aqui, romana. Lembra que eu falei de ficar firmes? Um soldado, agora esse soldado fica lado a lado, em fileira, em lado, um do lado do outro, com aqueles escudos. E aí quando o inimigo lançava aquelas flechas incendiárias com fogo, eles então juntavam seus escudos para que não fossem feridos. Não podia ficar uma brecha entre um escudo e o outro, tinha que ficar lado a lado, um do lado do outro, porque se ficasse uma brecha de um escudo com o outro, a flecha entrava e matava um soldado, enfraquecia, e aí começava a cair um soldado após o outro. Um dependia do outro para proteger. Essa é a imagem que Paulo está trazendo. Um precisa do outro, eu preciso de você, você precisa de mim. É lado a lado, firme, escudo com escudo, para defender a fé evangélica. Usando essa linguagem de defesa e de escudo, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala da batalha espiritual, e ele fala do escudo da fé, justamente para apagar o que lá? Os dardos inflamados do maligno. O maligno joga dardos inflamados, setas, flechas, pegando fogo para penetrar, para entrar e destruir a igreja. E aí nós precisamos usar o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Escudo da fé não é assim: sai Satanás, arreda-te Satanás. O escudo da fé é o que você crê. O escudo da fé é o evangelho. O escudo da fé é a escritura. A escritura é a espada do Espírito, mas a fé é construída sob a escritura. Ou seja, quando o diabo lança ataques contra nós, nós temos que usar o conhecimento que temos da escritura para combater em nossas mentes os seus dardos inflamados. O que é lutar pela fé evangélica? Lutar pela fé evangélica é disciplina, é desempenho e ordem na batalha. A igreja precisa ter ordem. E quem ou quais são aqueles que devem colocar a igreja em boa ordem contra o inimigo? A liderança. Tito, capítulo 1, verso 5. É assim que a igreja tem que estar, em boa ordem. Em boa ordem, conforme a Escritura. Firme contra e lutando pela fé evangélica. Essa fé evangélica é o evangelho. Você pode observar que Paulo fala isso no capítulo 1, verso 5. Pela vossa cooperação no evangelho,
capítulo 1, verso 7, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Capítulo 1, verso 12, contribuindo no progresso do Evangelho. Capítulo 1, verso 16, sabendo que estou incumbindo da defesa do Evangelho. Capítulo 1, verso 27, lutando pela fé evangélica. Veja, o Evangelho é a fé evangélica. A fé evangélica não é a fé gospel. A fé evangélica, aliás, a fé gospel está bem longe do Evangelho, na sua maior parte. A fé evangélica aqui é o Evangelho, é a Escritura, é a nossa fé. Quando nós olhamos aqui o verso 28, Paulo continua falando a esses irmãos que deveriam viver de modo digno do Evangelho e lutar, ficar firmes e lutar pela fé evangélica. Ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Segundo ponto e último, é a graça de sofrer por Cristo. Paulo vai mostrar que é uma graça podermos sofrer por Cristo. Ele afirma que esses irmãos que deveriam viver de modo digno do Evangelho, que deveriam estar firmes e lutando juntos pela fé evangélica, se é para lutar porque tem adversário. E aí Paulo diz que eles não deveriam estar intimidados pelos adversários. Intimidados aqui é aquele, sabe aquele cavalo quando ele está com medo e ele não quer ir para frente? Ele está assustado, tem uma cobra, tem algum bicho e ele está, aí ele volta. Quem já andou a cavalo sabe o que eu estou dizendo aqui. Ele fica assustado e ele não vai. Você pode bater, você pode fazer o que for, ele não vai. Ele empaca, ele foge, ele está querendo fugir do perigo. A ideia de intimidados aqui é desse cavalo assustado. Paulo está dizendo aqui que vocês não fiquem como um cavalo assustado diante dos inimigos, ou como uma tropa assustada diante do poder dos inimigos. Ao contrário, vocês devem estar animados e fortalecidos e firmes lutando pela fé evangélica. Ele diz que esses adversários da carta, quem são eles? São adversários que estavam dentro da igreja. Ele fala dos judaizantes, que eu já falei, que são os cães, lá do capítulo 3, queriam que vivessem conforme as cerimônias judaicas. Ele fala também no capítulo 3, verso 18 a 19, que esses inimigos eram alguns que andavam entre eles, entre os irmãos da igreja, e que eram, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz que eles estavam no meio da igreja, e eles eram inimigos da cruz de Cristo. Os grandes inimigos estavam dentro da igreja, não estavam fora da igreja, estavam dentro da igreja. E é por isso que Paulo diz para esses irmãos crentes fiéis, lutassem pela fé evangélica, fossem firmes e vivessem de modo digno, para que eles não fossem como aqueles que eram inimigos do Evangelho. Calvino viveu muitas lutas dentro da igreja. E ele chegou a dizer que as lutas dele foram maiores dentro da igreja do que fora da igreja. Olha o que Calvino disse: em toda parte, Calvino diz, sou saudado com o nome de herege. Em todas as calúnias que podem ser inventadas, são amontoadas sobre mim. Numa palavra, os inimigos dentre o meu próprio rebanho. Olha o que Calvino diz. Os inimigos dentro do meu próprio rebanho atacam-me com maior crueldade do que meus inimigos declarados entre os papistas, que eram os católicos romanos. Calvino diz que ele era mais atacado por alguns dentro da própria igreja dele do que os inimigos fora da igreja. É o que Paulo está dizendo nesta carta, que eles eram atacados. Olha o verso 28, ele diz: pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros salvação, isso da parte de Deus. O que era prova evidente de perdição para os adversários? Eram as aflições que aqueles crentes passavam, as lutas que eles enfrentavam. Aquilo era para eles evidência de que o cristianismo é uma coisa que não tem valor. Ou que viver o cristianismo daquela maneira, digna do evangelho, como Paulo disse,
como os falsos pregadores combatiam, não era algo valioso, importante, era perdição. Mas Paulo diz que, ao contrário disso, aquilo que para eles era considerado como perdição, na verdade era uma evidência de salvação. Pensa comigo, um verdadeiro crente, não, um falso crente, vai sofrer por Cristo? Não, é lógico que não. Ele não ama o Senhor Jesus. Mas se um crente sofre por causa de Cristo, é porque ele é um crente mesmo. Ele é tão crente, tão fiel, que ele está pronto a dar a sua vida por Cristo. É isso que Paulo está dizendo, isso é prova de que vocês são verdadeiros cristãos. Vocês já perceberam, irmãos, que a coisa está tão ruim no meio evangélico, que quando você prega a verdade, você é chamado de herege, como Calvino foi? Ser odiado, eu já fui alvo de algumas coisas assim, nas redes sociais. Você é visto como herege. Quando você fala verdades básicas, verdades simples, verdades fundamentais do evangelho, há muitos evangelhos que te tratam como um herege, como um falso pregador. Por que isso? Porque a igreja está cada vez mais longe do evangelho. E aí Paulo diz que nós precisamos lutar pela fé evangélica. Nós precisamos lutar, ficar firmes na palavra de Deus. Nós e todos os demais crentes espalhados pela terra. É isso que Paulo está mostrando nesta carta. Concluindo, caminhando para o fim, o apóstolo Paulo diz que, verso 29, porque foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. Nós temos a graça de crer em Jesus. E é por causa da graça que nós cremos. Se não fosse a graça, nós não creríamos nele. Mas não pensa que recebemos a graça só para crer em Jesus. Só entre aspas. Crer em Jesus implica em sofrer por Jesus. Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que em nós será revelada. Romanos 8. Ele diz que se com ele nós sofremos, com ele também nós seremos glorificados. Na medida em que nós sofremos por causa de Cristo, nós estamos identificando a nossa vida com ele. Sofremos ataques na medida em que nós andamos com ele, porque as pessoas não conseguem atacá-lo diretamente, ataca quem o serve. Ataca a sua igreja, ataca o seu povo. É isso que Paulo está mostrando. E sofrer por causa do evangelho, Paulo diz que é uma graça de Deus, padecer por causa dele. A igreja lá em Jerusalém, quando começou a ser perseguida, ela entendeu isso. Quando diz assim, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Atos 4, 29, a igreja ao ser perseguida, ela orou ao Senhor que desse a eles forças para anunciar com intrepidez a palavra de Deus. É assim que a igreja deve ser, pregar o evangelho, está pronta a sofrer pelo evangelho. Paulo diz no verso 30, que esse combate foi visto no próprio apóstolo Paulo. Na carta, Paulo diz que Epafrodito era um exemplo. Ele diz que Timóteo era um exemplo. O próprio Paulo era um exemplo. Mas o principal e o perfeito exemplo, que era o exemplo de Paulo, de Epafrodito e de Timóteo, é Cristo Jesus, que ele coloca nesta carta. Então o nosso olhar deve estar em Cristo Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. O que isso tem a ver conosco, irmãos, nesse momento de final de ano? Primeira coisa, Paulo nos ensina que devemos viver de modo digno do Evangelho. E viver de modo digno do Evangelho é estarmos dispostos a enfrentar adversários dentro da igreja e fora da igreja, lutando pela fé evangélica. Nós temos que lutar pela doutrina. Lutar, não é a doutrina da igreja conservadora, não é a doutrina da igreja presbiteriana do Brasil, não é a doutrina de alguma denominação batista ou coisa qualquer. É a doutrina bíblica, é a escritura que está acima de qualquer igreja.
Nós temos que lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E lutar pela fé é lutar pelas verdades da palavra de Deus e não negociá-las neste mundo que nos pressiona a negociar. Há pressões internas de membros das igrejas tentando, e pastores de igrejas históricas, tentando negociar o inegociável da palavra de Deus. Nós não podemos. Nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. Nós não podemos nos intimidar diante das ameaças, intimidar diante dos movimentos, intimidar diante da grande mídia, da internet, da política, do Estado, seja quem for. Nós não podemos nos intimidar diante dos hereges. Nós não podemos fazer como os cavalos que se assustam. Nós devemos ficar firmes, alinhados, escudo com escudo, lutando pela fé que nos foi dada para defender. Nós temos que compreender que sofrer por Cristo é um privilégio. E se nós sofremos por defender a verdade, é prova evidente da nossa salvação. É isso que Paulo está dizendo. Se nos atacam por defendermos a verdade, é evidência de que somos crentes verdadeiros. Porque se nós pregássemos a mentira, eles iriam nos amar. E nos convidariam até para fazer show em um canal de televisão. Mas se nós pregamos uma verdade que confronta, uma verdade correta, eles nos odeiam como odiaram o Senhor Jesus. Nós devemos viver conforme esse evangelho, nessa pressão que a cultura nos faz. Mesmo que você esteja ameaçado de ser mandado embora no trabalho, mesmo que você seja desprezado na escola, na universidade, ainda assim que você sofra essas coisas, na sua família, tudo isso vale a pena por causa do evangelho. E ainda que você seja até mesmo perseguido dentro da igreja, por causa da verdade, vale a pena sofrer pela verdade. É isso que Paulo está nos mostrando. Que o ano de 2025 seja de perseverança, de luta pela fé evangélica. Que nós aqui desta igreja vivamos de modo digno do evangelho e que nós possamos ficar firmes diante das perseguições, diante das lutas. Não tem revelação aqui para o que vai acontecer no ano 2025. Só posso dizer uma coisa, pode ser bem pior que 2024. Mas pode ser melhor também. Eu não sei. Eu só sei que Ele sabe. E o que Ele sabe é o suficiente para nos guiar. E nele nós confiamos. E nele nós descansamos. E nele nós nos refugiamos. Que Ele nos fortaleça. E eu termino aqui com uma fala de Calvino, que era tão perseguido. Ele diz assim para os pregadores, e se aplica à igreja toda, que os pregadores enfrentem todas as coisas sem medo, por meio da palavra de Deus, da qual foram constituídos administradores, que eles reúnam todo o poder, toda a glória e excelência do mundo a fim de conferir a primazia, a divina majestade desta palavra, que por meio dela comandem a todos, desde a pessoa mais notável até a mais simples, que edifiquem o corpo de Cristo, que devastem o reino de Satanás, que apacentem as ovelhas, matem os lobos, instruam e exortem os rebeldes, que juntem e separem, que clamem com veemência, se for necessário, mas que façam todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.